Olá pessoal, tudo bem? Vini Schroeder com mais um vídeo falando sobre hospitalidade. Bom, e falando sobre hospitalidade, a gente precisa aí quebrar um mito, uma coisa muito comum que as empresas, todas as empresas elas querem contratar alguém, principalmente no ramo de hotelaria e restauração, elas gostariam que os seus colaboradores tivessem essa questão da hospitalidade bastante evidente, bastante assertiva, mas um erro muito comum é justamente esperar que o colaborador, por ele só, tenha esses hábitos de hospitalidade sem a empresa ter que colaborar para desenvolver essas características no próprio colaborador. E aí um dos erros mais comuns é justamente esse: você espera que o seu colaborador tenha uma hospitalidade bastante evidente para cativar aí os seus clientes, mas você, enquanto empresa, não tem nenhuma característica de hospitalidade. E isso acontece basicamente por quê? Porque a maioria das empresas ela quer colocar o funcionário, o colaborador, dentro da empresa, quando na verdade deveria ser o contrário. A empresa deveria colocar a empresa dentro do colaborador. Tá, mas como é que funciona isso? Bom, normalmente a empresa já coloca o colaborador no meio do processo, sem dar a devida atenção aí para passar os valores, sem dar um treinamento adequado, sem passar histórico e a história da companhia, uma história muito importante para inserir a pessoa dentro de um contexto. Ela precisa saber aonde que ela está trabalhando, ela precisa ter aí um valor, reconhecido da empresa, enfim. O que normalmente acontece é você simplesmente coloca o colaborador no meio da ação e espera que com isso ele reaja, ele se desenvolva sem prestar aí um mínimo de atenção. Isso a gente chama trocar o pneu do carro com ele em movimento. E o que você de fato deveria fazer? Na verdade, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, é muito difícil a gente ter um programa extenso de treinamento, Você não consegue parar a tua empresa para colocar um colaborador, enfim, mas se faz muito pouco ainda, são pouquíssimas as pessoas que fazem uma integração, quando o colaborador chega da empresa. Pouquíssimas pessoas contam a história da empresa, as várias fases que a empresa passam de forma adequada os valores e os princípios daquela companhia onde ele vai trabalhar. Então, isso tudo faz com que o colaborador, de fato, ele tenha uma segurança um pouco maior, ele sabe onde ele está se inserindo, não é? E é isso que a gente chama de colocar a empresa dentro do colaborador. Faz com que ele tenha esse senso de participação, ele se sente acolhido, como se fosse um ambiente mais familiar, e vai fazer com que ele fique, de fato, mais engajado com a companhia, do que simplesmente pegar ele e colocar ele dentro da companhia. E aí entra a questão da hospitalidade da companhia. Se você espera que o colaborador tenha noção de hospitalidade, é você que precisa, em primeiro lugar, passar essas noções de hospitalidade para ele, ou seja, você, enquanto empresa, precisa ser hospitaleira, pois o colaborador ele precisa se espelhar em alguém, e ninguém melhor do que isso, de refletir exatamente quais características, qual o tipo de hospitalidade a empresa gostaria que o colaborador tivesse, são as mesmas características que a empresa precisa passar para o colaborador. E aí entra aquela famosa frase do Aaron Burns, que era um arquiteto, um designer americano, que falava o seguinte: você nunca terá uma segunda chance para causar uma primeira impressão. E é exatamente isso que precisa acontecer. O colaborador, quando chega na sua empresa, ele precisa ficar encantado com o que ele vai encontrar lá. Ele precisa sim encontrar olho no olho, ele precisa encontrar sorriso no rosto, ele precisa encontrar essas características de acolhimento na tua empresa. Se isso a própria empresa não conseguir passar de fato para o colaborador, dificilmente ele vai conseguir entregar como resultado, porque a própria companhia não consegue demonstrar isso para ele na prática. E essa questão da hospitalidade, obviamente, ela não se aplica só em restauração, em hotelaria. Qual que é o conceito por trás dessa questão de por que
é tão fundamental ter os colaboradores engajados com a sua marca, né, com a sua companhia, porque de fato tanto o produto ou serviço, né, que a gente presta são formas de fazer com que o cliente, né, fique engajado com a sua marca. Então assim, o produto que você vende ou o serviço que você presta, eles são formas de você engajar o cliente com a sua marca, fazer com que o cliente vire um fã seu, né, goste da marca. Isso é fundamental. Para isso a gente precisa dessas características, mas não adianta só cobrar, é preciso ensinar e da forma correta, precisa ser aplicado pela própria empresa. Não adianta você receber um futuro colaborador sem um bom dia, com uma cara fechada, sem um sorriso no rosto. Isso demonstra claramente que a tua própria companhia não entende de hospitalidade. Você não sabe receber um colaborador, provavelmente a tua equipe não saiba receber o teu cliente, porque isso vem de base. Então assim, a tua empresa, ela quer um bom atendimento é o mínimo que se espera, porque, como já foi falado nos vídeos anteriores, ninguém tem uma empresa para prestar mau serviço. Toda empresa, ela tem como finalidade prestar um bom serviço. Então, a hospitalidade, ela serve para quê? Para ir além, né? Para surpreender o cliente. Então, assim, a tua empresa, se ela entregar aquilo que é esperado, ela está fazendo um mínimo. A tua empresa, ela vai passar a se diferenciar, se destacar da concorrência quando ela entregar algo além, algo que surpreenda o teu cliente. E aí a gente volta para a questão da hospitalidade. Hospitalidade é algo que o teu concorrente pode não ter. E esse exatamente pode ser o teu diferencial. De novo, pessoas atraem pessoas, né? Não existe forma mais certeira do que captar clientes do que pelo atendimento. O atendimento faz a diferença e por isso tão importante esses princípios da hospitalidade que deve ser praticada tanto pela empresa que contrata, né? E aí fica mais fácil para o teu colaborador replicar isso para o teu cliente e obviamente o cliente ele acaba ficando satisfeito. Para finalizar esse vídeo aqui, uma coisa precisa ficar muito clara, tá? É o propósito. Qual que é o propósito da tua empresa, tá? É simplesmente vender um produto? É simplesmente vender um serviço? Né? Ou será que o propósito maior de fato é fazer as pessoas felizes? Se este for o propósito, se você conseguir fazer com que este seja o propósito, você consegue vender qualquer produto, qualquer serviço de uma forma bem eficiente e fazer com que o cliente vire fã da marca. Então, mude aí a chave do propósito. O propósito da sua empresa deveria ser fazer as pessoas felizes. E isso, acredite, vai fazer um diferencial na hora do atendimento. Se todo mundo tiver esse mesmo propósito, garanto que a tua equipe vai atender o cliente de forma mais feliz, mais satisfatória. Você também, se adotar você dono, né, da empresa, se você adotar esse propósito, você também vai fazer aquele colaborador se sentir mais feliz, porque o seu propósito, o propósito da sua companhia é fazer com que o cliente fique feliz, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, continuem assistindo aí a série sobre hospitalidade, compartilhem, divulguem, deem like, se inscrevam no canal e vejam os vídeos anteriores, tá? Eles servem aí como base para algumas coisas que a gente vai abordar de agora em diante. Então assim, não percam tempo, acompanhem os vídeos e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!